Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu sou a Maria Carolina Raiman. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. O Decálogo é coisa do passado? Os 10 mandamentos da lei de Deus são a base de toda a moral católica. São todos os conhecimentos que Deus nos revelou para que pudéssemos viver de acordo com a sua vontade. Os 10 mandamentos da lei de Deus foram dados por ele ao seu povo quando o mesmo celebrou a aliança com Moisés no Monte Sinai. Nessa aliança fundamental dizia Deus: vocês são o meu povo e eu sou o vosso Deus. Então vivam as minhas leis. Foi então que Moisés recebeu as 2 tábuas com os 10 mandamentos de Deus. Em uma das tábuas constavam 3 mandamentos que se referem ao relacionamento do homem com Deus. E na outra tábua constavam os 7 outros mandamentos que tratavam do relacionamento do homem com os seus pais e os seus próximos. Os 10 mandamentos da lei de Deus estão de acordo com a lei natural, que é aquilo que Deus já colocou no nosso subconsciente, independente de sermos cristãos ou não. Temos a consciência do que é certo e do que é errado. Sabemos que não podemos matar, maltratar as pessoas, roubar, etc, etc, etc. Isso é de conhecimento geral em qualquer lugar do mundo. E Deus gravou tudo isso nas tábuas de pedra para não nos esquecermos. Os 10 mandamentos da lei de Deus formam um grupo de regimentos, que devem ser trabalhados em conjunto. Não é possível seguirmos apenas aqueles mandamentos que nos convêm, não é mesmo? Ou, por exemplo, nós vamos seguir 9 mandamentos e ignorar um, É verdade, Moisés foi o profeta escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na luta contra os egípcios que os escravizavam. Muita gente conhece essa história, mas é bom a gente relembrar, Na época do nascimento de Moisés, havia uma lei do faraó que determinava que todo bebê hebreu do sexo masculino fosse morto. Olha que absurdo. Entretanto, sua mãe não teria tido coragem de entregar a criança, colocando-a num cesto e soltando-a no rio Nilo. A correnteza foi levando o cesto, que mais à frente foi encontrado pela filha do faraó, que se banhava ali. Ela imediatamente se afeiçoou ao bebê, adotando-o. Moisés foi criado em meio à corte egípcia, aprendendo toda a ciência e disciplina deste povo. E quando já era adulto, Moisés presenciou um jovem hebreu sendo espancado por um guarda egípcio. E ao tentar defendê-lo, ele acabou matando o agressor. Após ser delatado por um conterrâneo, ele passou a ser perseguido pelo próprio faraó. Foi então que Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai. Em Midian, ele acabou conhecendo Jétro e casou-se com uma de suas filhas, as quais havia defendido anteriormente de um grupo de pastores que as impedia de tirar a água de um poço. Desde então, ele passou a cuidar das ovelhas do seu sogro durante 40 anos. Certo dia, enquanto cuidava do rebanho, Moisés presenciou uma sarça em chamas, que permanecia intacta e sem se consumir. Foi aí que Deus se apresentou a Moisés e deu-lhe a missão de libertar o povo de Israel da escravidão dos egípcios. Após liderar uma fuga que culminou na libertação do povo de Israel dos egípcios, Moisés foi chamado por Deus e se dirigiu até o Monte Sinai. Foi aí que recebeu as 2 tábuas que continham os 10 mandamentos da lei de Deus, que nós já falamos aqui, Carol? Isso mesmo. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo consigo as 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos da lei de Deus gravados ali, ele, ao chegar no acampamento, encontrou o povo de Israel envolvido
numa idolatria sem tamanho, né? Eles haviam confeccionado um bezerro de ouro e o estavam adorando como um deus, né? Aquele deus que supostamente os libertou da escravidão dos egípcios. Diante dessa cena, Moisés encheu-se de ira e atirou as tábuas de pedra ao chão, quebrando-as. Em seguida, ele ateou fogo na imagem do bezerro. Olha que homem calmo, né? Não, tranquilo. Devia ser colérico, né, Moisés? Mas de qualquer forma eu fico pensando, acho que quando ele desceu do Monte Sinai e viu o povo de Israel naquela idolatria, naquela orgia, aquela música, aquelas danças, aquelas coisas, ele pensou que eu estou em Israel, eu estou no Brasil, né? Mas enfim, com aquela ira, com aquela violência que, né, típica do colérico, né, ele quebrou as tábuas de pedra. E posteriormente Deus voltou a falar com ele, pedindo-lhe que cortasse outras 2 placas de pedra semelhantes às anteriores e que voltasse ao Monte Sinai. Só que dessa vez, quem escreveu os 10 mandamentos de Deus nas placas de pedra foi o próprio Moisés, pois esse tinha cometido um sacrilégio ao destruir uma obra de Deus. Lá em cima, Deus pediu-lhe que semeasse o amor e perdoasse a rebelião e o pecado das pessoas, estabelecendo uma aliança com Moisés, que então traz novamente as tábuas contendo os 10 mandamentos da lei de Deus. Depois disso, ele as coloca dentro da Arca da Aliança, que ficava em um santíssimo do santuário terrestre. Este santuário nada mais era do que uma tenda móvel que o povo de Israel construiu para que ele fosse o centro da adoração a Deus. A tenda acompanhou o povo de Israel durante os 40 anos em que iam desbravando o deserto. E de todos os artefatos religiosos descritos na Bíblia, nada empolga tanto os historiadores quanto a Arca da Aliança. E até o Indiana Jones. A Arca da Aliança era um baú de madeira todo coberto de ouro que foi fabricado lá no Monte Sinai durante o êxodo dos judeus. A sua função era guardar as tábuas que continham os 10 mandamentos da lei de Deus. E essa arca representava a presença de Deus sobre a terra e sempre foi um objeto central de adoração. Entretanto, lá por volta do ano 580, antes de Cristo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu e tomou o território de Jerusalém, incendiando as casas, os templos, enfim. Após esse episódio, que acabou por destruir toda a cidade, nunca mais se soube do paradeiro da Arca da Aliança e das tábuas, que continham os 10 mandamentos da lei de Deus. E há algumas teorias aí, algumas até fantasiosas, sobre o destino da arca. Entre as teorias mais famosas, alguns acreditam que Jeremias mandou que a levassem para o Monte Nebo e a escondesse em alguma das cavernas que ali existiam. Se for assim, ela está lá escondida até hoje, Outros acreditam que a Arca da Aliança foi roubada por Nabucodonosor e levada para a Babilônia, junto a outras relíquias sagradas. Mas a realidade é que ninguém, nem mesmo sabe se ela ainda existe ou se ela foi destruída. O que de fato importa para nós é saber que a Virgem Maria é a arca da nova e eterna aliança, pois ela trouxe em seu ventre o Salvador do mundo. Isso mesmo, Jesus fez em seu sangue uma nova e eterna aliança, mas ele não alterou nada da lei de Moisés. Pelo contrário, ele disse que não veio para alterar nenhum iota da lei, mas sim para aperfeiçoá-la, ou seja, colocá-la totalmente em prática, pois devido à dureza dos corações, o povo tinha inventado maneiras, de burlar jeitinho brasileiro essa lei. Em Israel, hein? Será que não endurecemos novamente os nossos corações? Certamente, Será que nós não estamos inventando desculpas esfarrapadas para não cumprir essa lei dada por Deus a Moisés?
dizendo que ela está obsoleta, já está ultrapassada, que ela não é adequada aos tempos modernos? Como já dissemos no início desse vídeo, os 10 mandamentos da lei de Deus, vamos repetir para ficar bem claro, são a base de toda a moral católica. Portanto, não há como você ser católico e não cumprir a lei. Isso não é ser legalista, não é cumprir por cumprir ou cumprir por medo do inferno, né? Mas cumprir a lei por amor a Deus nosso Senhor. Pois é a lei natural. Todo ser humano que goza de seu juízo perfeito sabe que não deve mentir, não deve enganar, não deve matar, roubar, fornicar, invejar, etc, etc, etc. Claro, e portanto a lei de Deus ela é atual e deve ser vivida em nossa sociedade se nós quisermos um mundo melhor. Se os nossos governantes fossem realmente temente a Deus, se toda a população obedecesse à lei divina, imagina, certamente nós viveríamos o reino de Deus já aqui na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal, Orando com Padre Pio. Não perca!